América Latina, terra de oportunidades. É isso mesmo. Esse painel mostrará o cenário da América Latina para desenvolvimento, investimento internacional e parcerias do ponto de vista dos melhores estúdios de cada país. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. Essa sessão será em inglês. Se vocês quiserem assistir em português, acessem o link da tradução aqui no canal. Muito bem, vamos receber a nossa moderadora Martina Santoro, da Epic Games. Como vai, Martina? Olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e encontrar esse pessoal de novo. Eles são como a minha família, né? Quando eu estou viajando para conferências. Então, é um prazer poder falar com eles novamente. Bom, o prazer é nosso de recebê-los. E, claro, vou apresentar também o Alejandro Gonzalez, que é gerente e diretor do estúdio da Jam City. Temos também o Alfra Zofra, da Ironhide, Jorge Soares Banhanes, gerente da Amber, Juan Pablo Lastra, diretor de tecnologia da Giant Monkey Robots, Luis Wong, diretor da Leap Game Studios, Martin Cao, CEO da Nimble Giant Entertainment, e, por fim, mas não por último, Sandro Manfredini, sócio e diretor da Acquirus. E aí, pessoal? Olá, estamos bem. Prazer em conhecê-los. Muito obrigado. Ótimo. Então, a tela é de vocês. Muito obrigada, Bárbara. Bom, como a gente estava falando mais cedo, esse pessoal trabalha nos principais estúdios da América Latina. É um pessoal que tem muita experiência em diferentes áreas de desenvolvimento, de todo o processo. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre algumas experiências diferentes que eles tiveram em cada país. Alguns trabalham de forma independente, outros trabalham com os próprios títulos, com as próprias propriedades intelectuais, ou trabalham com publishers e de outras partes do mundo. Então, se vocês puderem contar um pouquinho para a gente sobre o perfil de vocês e sobre a companhia de cada um. Vamos começar com você, Jorge, falando sobre a Amber. Claro, obrigado. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo bem, claro. Muito bem, muito obrigado por receber a gente. Eu sou da amberstudio.com, do México. Nós somos basicamente o estúdio de desenvolvimento de games e de serviços. Eu fui cofundador de um pequeno estúdio chamado Caroculta, e nós fomos comprados pela Amber e nos tornamos Amber México. O que é interessante é que a Amber desenvolve uma rede de estúdios por conta própria. Então, nós temos uma rede, né? E é algo histórico para a gente no México. Isso nunca tinha acontecido antes. E estamos crescendo loucamente. Estamos muito felizes com isso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Álvaro, qual foi a sua experiência com a Ironhide no Uruguai? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou fundador e diretor da Ironhide Studios. Nós somos conhecidos por alguns games e estamos já nesse setor há mais de 10 anos. Começamos com Flash, depois jogos móveis, e agora temos 45 pessoas em 4 times. Cada equipe trabalha com o próprio game, nós publicamos os nossos próprios games. O nosso modelo é fazer games que nós gostamos de jogar. E isso, na verdade, é válido. Nós temos alguns títulos no pipeline, mas tudo isso é segredo, eu não posso contar para vocês. São os projetos secretos. Legal, incrível. Alejandro? Claro, meu nome é Alejandro Gonçalves, eu sou gerente da Jam City de Bogotá. Nosso estúdio, na verdade, foi recentemente comprado. Fomos comprados pela Jam City, que é uma desenvolvedora e publisher americana. Nós começamos em 2010, criando jogos para celular, com Haru Nieto e uma equipe.
E nós estávamos criando um jogo chamado World War II, que foi comprado pela Jam City, que publicou, e nós também publicamos novos títulos, né, como parte da estratégia do estúdio. É incrível. Vamos continuar com o Sandro e a experiência dele da Akiris. Olá, em primeiro lugar, obrigado, Gustavo, e todos os envolvidos nesse festival. E parabéns por organizarem novamente em formato digital. É muito importante para a nossa região ter um evento assim. Eu sou diretor comercial da Aquiris, eu já estou no setor há um pouco mais de 10 anos, mas ainda me sinto como novato. Eu estou sempre aprendendo e as coisas mudam frequentemente. A Aquiris tem quase 15 anos. A nossa trajetória começou de trabalhos contratados aqui no Brasil, depois fizemos mais parcerias com a Toon Network e outras, migramos para alguns projetos de publishing, como temos Coscopli, e nós estamos migrando cada vez mais para propriedades nossas. Nós lançamos recentemente o Wonderbox, então tem muita coisa acontecendo por aqui. Temos uma equipe de mais de 150 talentos aqui no Brasil. Então, esse é um resumo da Kiss. Incrível. E você, Martin? Conta um pouco pra gente da Nimble Giant Entertainment. Claro. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou Martin Kyle. Eu sou CEO da Nimble Giant, que foi criada há quase 20 anos com o nome NG Studios. Nós somos conhecidos pelo Champions of Reckoning, que é um game que foi lançado há quase 15 anos. Obviamente, esse é um título que ainda é conhecido. Nós também somos conhecidos pelo remake do Master of Ryan e recentemente nós lançamos o Quantum League, que foi lançado há uns 2 anos no Big Festival, quando a gente pôde, sabe, comemorar aí em São Paulo. Foi bem divertido. Há 6 meses fomos comprados pela Prosegur, que é um grupo suíço, não, desculpem, sueco, que tem muitas companhias como a Borderlands, e nós podemos expandir a nossa operação, principalmente na região da América Latina. Obrigado. Ok, Luiz Wong, da LEAP do Peru. Oi, pessoal, eu sou Luiz, do Peru, e eu sou um dos fundadores da LEAP Studios e também sou chefe do estúdio. Nós estamos produzindo games desde 2012. Inicialmente, fizemos vários trabalhos contratados e desde 2016 começamos a ter enfoque nas nossas próprias propriedades. No momento, estamos trabalhando em dois títulos. Um está indicado na premiação desse ano e o nosso próximo é o Tuche, que vai sair em breve. É um jogo em que você salva a floresta amazônica através de animações. Obrigado, Luiz. E JP do Chile, da Giant Monkey Robots. Obrigado, Martina. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e ver alguns rostos conhecidos, né? Como vocês já tinham dito. Eu, na verdade, comecei a entrar nesse setor em 2000, com alguns amigos das antigas. A WannaGo Games acabou sendo comprada pela Sierra Online e depois pela Behavior. E nesse caminho nós fizemos algumas coisas bem interessantes, como mini golf para o Xbox 360, Tetris de PSN, Fallout Shelter em 2015. Então foi uma jornada bem divertida, mas no fim das contas, eu e algumas outras pessoas da Behavior decidimos começar algo novo e tentar fazer algo das nossas próprias ideias. Então, fundamos a Giant Monkey Robot em 2017. Começamos com alguns projetos de realidade virtual, depois uns live ops. Nós estamos trabalhando com um console, com um grupo chileno, no Steam.
E há 6 meses nós também fomos comprados pela Global. Então, agora somos parte de uma enorme família, com mais de 17.000 pessoas. E estamos começando a nos acostumar com o apoio que a gente consegue receber de ter uma companhia tão grande por trás. Isso nos fortalece para fazermos projetos mais ambiciosos. Então, tem sido bem divertido. Estamos muito interessados em expandir a oportunidade que temos para projetos. Ok, todo mundo já falou. Nós estamos aqui com diferentes desenvolvedores, vemos que diferentes companhias fazem games para todo tipo de plataforma e tem um renome internacional com as suas próprias propriedades intelectuais, né? Cada um tem sua própria comunidade, seus próprios fãs. O que eu quero perguntar para todos vocês é o que vocês acham que o investidor ou alguém que vem de fora, que esteja querendo trabalhar com um, uma desenvolvedora de games da América Latina, o que é importante que eles saibam? Quais são as grandes vantagens que eles vão encontrar aqui na nossa região? Ah, vamos lá, vocês não são tímidos, eu já conheço vocês. Bom, eu acho que todo mundo aqui diria a mesma coisa, né? O custo é baixo, nós temos uma experiência, né? Porque a gente fala inglês, estamos próximos, então a localização ajuda muito, né? Estar no mesmo fuso. Isso é importante para alguns clientes, para alguns parceiros e para algumas publishers. O que mais, pessoal? Tem muita coisa, né? Talento, obviamente. Eu ia falar isso, talento, com certeza. Uma outra coisa que a gente discutiu bastante, às vezes tomando uma cerveja, é que cada cultura da América Latina, na Europa ou na Ásia tem a sua própria forma de trabalhar em tudo na vida, né? E o mesmo vale para o setor de games. É uma experiência cultural. A gente coloca uma parte nossa nos projetos em que trabalhamos e isso traz algo de especial. O mesmo documento técnico de design de game vai ser executado de formas diferentes na América Latina, em comparação a outros lugares do mundo. Então, nós realmente vemos valor nisso. Obviamente, como somos latinos, nós sentimos que isso é algo que a gente consegue fazer de uma forma muito especial, com grande qualidade e excelência. Estamos muito felizes com isso. E aí, devido a isso, vimos produtos muito diferentes sendo criados aqui nesse território. Com certeza, por muito tempo teremos experiências únicas saindo daqui, porque temos um talento especial na América Latina. Eu também queria complementar que, além do talento, eu acho que a América Latina é um espaço muito especial do ponto de vista da criatividade. Nós estamos muito alinhados com a cultura pop americana, por exemplo. Isso é excelente, mas ao mesmo tempo tem um caos aqui na América Latina. Tudo nessa região parece que está de ponta cabeça, mas faz sentido aqui. Às vezes, para muitas pessoas da América do Norte, pode parecer um absurdo o que acontece aqui, mas essa nossa familiaridade com o absurdo, esse sabor latino que a gente traz, pode ser muito positivo. A gente vê isso na música, na arte, na fotografia. A gente tem um ambiente muito rico, muito colorido, muito expressivo, e ao mesmo tempo estamos alinhados com a cultura pop norte-americana. Eu acho que esse apelo é interessante. A América Latina é um espaço especial no nosso jeito de interpretar um documento de design de jogos, um GDD, por exemplo, é muito diferente. Isso tem a ver com o nosso ambiente em torno. Verdade, não há barreiras culturais, né? Exato, eu queria falar um pouco sobre o talento. Uma coisa que eu gosto muito da América Latina é exatamente isso. Quando as pessoas estão trabalhando em alguma coisa,
Geralmente as pessoas desempenham diversas funções. Se aparecer um desafio, o talento vai atrás. Quer seja um artista conceitual, ele pode programar, ele pode trabalhar em outras frentes também. A equipe sempre é muito versátil, pensando no que fazem e como fazem o trabalho. Isso vale muito para a execução do projeto. Além disso, eu acho que em toda a região, as equipes começaram a aprender melhor em como executar as ideias do modo correto e como trazer um pouco mais de qualidade para esses projetos. Em vários países, há estúdios que têm mais de 10 anos de experiência. E é por isso que eu acho que nós estamos começando a ver casos de jogos que já têm sucesso ou que estão a caminho do sucesso. Nós vemos isso acontecendo na América Latina inteira. Na Colômbia isso aconteceu, com The Signifier no Chile, com a Quantum League na Argentina. Só para dar alguns exemplos aí de alguns jogos com grande apelo. Eu acho que depois de uns 5 ou 8 anos trabalhando com games e falando com as pessoas, conversando com vários parceiros, finalmente nós começamos a ver todas essas histórias de sucesso que a gente sempre quis ver na região. Pode falar, Álvaro. Eu estava pensando aí de tantas equipes que a gente tem, que são equipes que muitas vezes estão ocultas, não é? Agora a gente tem uma massa crítica de talentos. É uma massa crítica de pequenas equipes maravilhosas. Nós podemos contratar essas equipes, ou eles podem desenvolver games de sucesso, fazer parte de histórias de sucesso. De todo modo, é super interessante. Pois é, e saber que, ainda que não estejamos nas principais potências, ou nos principais países que são as potências de desenvolvimento de jogos, aqui na América Latina é possível encontrar muitos talentos. E também pensando do ponto de vista da maturidade. No Brasil, a indústria de jogos mudou muito nos últimos 10 anos. Nós tivemos um boom com as plataformas mobile no comecinho dos anos de 2010, mas agora nós vemos novas empresas crescendo muito. E essas empresas não se concentram só no mobile, elas se concentram em cross-plataformas, PC. Quando nós vimos o programa Alexis em 2015, era isso. E agora nós vemos novas empresas aparecendo também. Acho que já estamos no nível de maturidade esperado para um país que tem ótimos talentos de desenvolvimento de jogos. Eu queria falar do ponto de vista mais prático dos investidores. Eu acho que a América Latina dá um bom suporte para desenvolvedores de jogos. Há um incentivo fiscal, inclusive, pensando aí na receita internacional, quando nós pensamos em investimento de desenvolvedores locais. Isso é bem interessante. Eu acho que talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu queria dizer que um dos ingredientes importantes, eu não sei se dá para medir do ponto de vista financeiro, mas aqui na nossa região, algo que nós temos em comum é a paixão que o nosso povo tem pelo desenvolvimento de jogos. Nós temos muitas histórias aí de pessoas que decidiram desenvolver jogos não para enriquecer, mas porque era o que eles queriam fazer, porque era a paixão dessas pessoas. Nós não ouvimos tantas histórias assim em outros lugares. Eu não estou falando que isso acontece só na América Latina, isso pode acontecer na Suécia, no Rio de Janeiro, não importa. Mas na América Latina, eu acho que, em geral, tem esse estereótipo do povo, não é? O povo que é mais apaixonado pela vida, pela dança, pela música, pela comida. E o pessoal também é apaixonado por videogames. Às vezes, é difícil medir isso dentro da equação financeira da empresa ou do quanto a empresa vale, mas eu acho que é algo que definitivamente faz a diferença ao longo dos anos. É como meus colegas falaram. Agora nós já temos um outro nível de maturidade na indústria, temos acesso a capital, que é algo que nós não tínhamos antes, era mais difícil levantar capital. Então, acho que cada vez mais
nós vamos ver mais empresas, títulos e equipes da América Latina criando aí jogos de primeira. Obrigada, pessoal. Vocês podem falar um pouquinho agora dos desafios que vocês enfrentam? Podem falar um pouquinho também de que tipo de medidas vocês precisaram tomar para resolver esses desafios? Como é que foi essa relação, por exemplo, com o governo? Porque uma coisa que eu sempre vejo é que quando a gente fala com estúdios, nós precisamos de mais gente, né? Precisamos trazer mais gente a bordo. Tem muito trabalho, muito investimento chegando à região e nós precisamos aí um grupo de talentos cada vez maior para poder atender essas demandas da indústria. Como é que vocês lidam com essa situação aí no estúdio de vocês? Eu acho que nós precisamos de programas de aceleração de carreira. Ajuda, pessoal, a gente precisa de ajuda. É isso. Precisamos ter profissionais sênior, isso é difícil de encontrar no mercado, porque esse é um mercado emergente. E quando os investimentos vêm de fora, também é complicado. Agora nós podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então muitas portas se abriram. Mas para resolver esses problemas de criatividade, nós precisamos de pessoas, não é? Para resolver certos problemas. Nós temos 160 pessoas, mais os nossos estagiários. Estamos crescendo, mas é difícil, não é? Mesmo quando a gente está junto na mesma sala, é complicado. A gente pode multar todo mundo, aí ninguém mais fala nada. É difícil trabalhar sem estar junto, né? Sem poder se abraçar, sem poder ter aquela energia de trabalho junto. Então, eu acho que a gente precisa de programas de aceleração de carreira para que o pessoal que é mais júnior possa chegar no nível intermediário, e o intermediário possa subir e assim por diante. Vamos lá, pessoal. O que eu ia falar é que eu acho que há dois lados da moeda. De um lado, quando a gente pensa nos investimentos, se tiver algum investidor, por exemplo, assistindo esse painel, eu diria o seguinte: um dos principais desafios tem a ver com as regulamentações, com a legislação, com a questão governamental. Aqui não é os Estados Unidos, aqui não é um país nórdico, mas uma vez que vocês já saibam como lidar com todas essas regras e legislações que nós temos, eu acho que o caminho fica aberto aí para o crescimento. É o que nós vemos aí acontecendo com as empresas do Sandro ou do Jorge, por exemplo. Eles estão com trabalhos de altíssimo nível. Do ponto de vista dos estúdios, como foi dito antes, é difícil achar talento. Essa é uma dificuldade para todo mundo. Quer você esteja nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia, não importa, é difícil achar talentos. Agora, um dos desafios que nós temos dentro do mercado, principalmente do mercado latino-americano, é mudar a nossa mentalidade. Por quê? Na nossa cabeça, a gente sempre estava atrasado, a gente sempre chegava por último, a gente sempre era visto como os latinos que vão chegar depois, sabe? Sempre que a gente ia para uma reunião, o pessoal falava: Ah, você é da América do Sul? Ó, do México até a Argentina. O pessoal às vezes nem conhecia a gente, não sabia de que país a gente era, sabe? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma coisa que acontecia. Então tem essa mudança de mentalidade que precisa acontecer. Nós precisamos acreditar em nós mesmos e não sair mendigando por projeto. Não, a gente tem que acreditar em nós mesmos e acreditar nas coisas que os caras como os caras que estão aqui nesse painel fazem. Eles fazem jogos de primeira. E essa não é uma visão romantizada, não, mas eu espero que um dia, quando alguém fale sobre a nossa empresa,
eles nem pensem de onde viemos. Que ninguém ligue mesmo. Sei lá, quem é que fez o próximo filme da Pixar? Ninguém sabe. Todo mundo adora a Pixar. Eu espero que nós consigamos chegar nesse nível. E é claro, depois de um tempo a gente descobre, esse jogo aqui é do Brasil, esse jogo aqui é do Chile, acho que seria divertido. Pois é, com o coronavírus, meio que já acontece isso para todo mundo, né? Agora, pessoas que não podiam lá participar de feiras nos Estados Unidos ou na Alemanha, conseguem, né? Todo mundo tem a oportunidade de participar, de se conhecer, de fazer reuniões. Eu acho que essa é uma oportunidade excelente que nós deveríamos aproveitar. Martim, você falou sobre um programa que vocês têm na empresa de vocês para ajudar alunos a finalizarem seus estudos, entrarem no mercado, ganharem um pouco de experiência, para ganhar um pouco de senioridade. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse programa? Como é que funciona essa entrada de novos talentos? Claro, vamos lá. Pessoal, não vão copiar a minha estratégia, tá? Eu vou abrir algumas coisinhas para vocês aqui, mas não vão copiar. O que nós descobrimos é que muitas vezes é difícil chegar aos principais talentos ou aos que têm mais experiência, principalmente quando a gente não é uma das maiores empresas de games do mundo. Nos últimos 4 ou 5 anos, então, nós criamos essa iniciativa. Nós começamos a treinar as pessoas. O que nós víamos aqui é que muitas vezes a maior parte das instituições acadêmicas acontecia o seguinte: quando algum aluno achava um emprego, ele acabava desistindo da faculdade, porque ele acabava priorizando mais a experiência do que o seu aprendizado acadêmico. Agora, nós achamos que o que os alunos aprendem na vida acadêmica é importante. Por isso, nós fizemos uma parceria com uma das principais universidades da Argentina, se chama Image Campus. Também fizemos parceria com outras instituições e agora nós pagamos parte dos estudos desses alunos, tentando mesmo falar para as instituições: olha, a gente está junto nessa, a gente quer que todo mundo ganhe. É claro que nós queremos os melhores talentos na nossa empresa, mas queremos que eles concluam seus estudos. Uma das coisas mais importantes que nós aprendemos também é que é muito difícil treinar essas pessoas de tal maneira que eles possam aprender na prática. A gente estava falando sobre isso ontem, não é? Aprender fazendo é uma experiência muito diferente. Isso se aplica a qualquer vaga de trabalho, não é? Estudar uma coisa e depois botar a mão na massa são duas coisas totalmente diferentes. Então, há muitos talentos, há muitos diamantes não lapidados. A ideia, então, é contratá-los, treiná-los, e a parte mais difícil é conseguir reter esses talentos. Por quê? Uma vez que eles já estão lá no nível altíssimo, aí é difícil, não é? Geralmente eles querem se movimentar, passar para outra empresa, e às vezes essas empresas não estão na América Latina, né? Então esse é outro desafio enorme que nós temos. O treinamento é uma questão importante também. Eu já falei com alguns de vocês aqui em outros eventos a respeito disso. É um problema que nós temos em comum, não é? No caso específico do Chile, durante muito tempo, nós não conseguíamos aprender sobre videogames formalmente de jeito nenhum. Mesmo que o pessoal fizesse engenharia, ou ciências da computação, ou design visual na faculdade, se de fato as pessoas quisessem trabalhar com programação de jogos, a pessoa deveria entrar como engenheiro júnior em uma empresa e aprender na prática. Ou então aprender por si só e depois entrar numa empresa. Não tinha uma educação formal. E aí começaram a surgir alguns cursos, mas eles estavam tentando fazer esse tipo de coisa como a gente vai ensinar vocês a desenvolverem games no geral. E, na minha opinião, isso foi um desastre, porque você estava só tentando ensinar alguém a fazer tudo.
e isso acaba não funcionando na realidade. Então, foi só nos últimos anos que finalmente alguns cursos mais específicos começaram a surgir no Chile, pelo menos. Eu sei que quando eu visitei o Big Festival em 2015, acho, quando eu fui para o Brasil, eu fiquei muito surpreso em ver que existiam, sabe, cursos, vários cursos que trabalhavam com games, o que é ótimo, mas isso provavelmente também está relacionado à escala do Brasil como país, né, e o tamanho do setor lá. Mas isso com certeza não era válido para o Chile. Agora a gente está chegando nesse ponto. Então, o treinamento é sempre um desafio para a gente. E só as grandes empresas conseguem fazer isso por conta própria. O resto precisa, sabe, ter um excelente incentivo para contratar pessoas experientes ou contratar júniores que vão aprender sozinhos. Eu acho que o desafio para o nosso setor acaba sendo algo que sempre muda, né? Alguns anos atrás, o desafio é que ninguém sabia que a América Latina tinha essa capacidade, né? Era raro falar com uma publisher que via potencial na América Latina para isso, mas isso já mudou bastante, graças às pessoas que estão aqui e muitos outros desenvolvedores que estão fazendo trabalho de alto nível com games, né? Isso facilitou o trabalho para a gente, mas eu também acho que um dos maiores desafios com é, o setor é a contratação de talentos, e isso ocorre para todos os nossos países. Ter talento experiente nos nossos países é impossível, não apenas porque a maior parte dos desenvolvedores é, não tem tanta experiência de saber o que eles não sabem, né? Muitos de nós já sabemos o que a gente não sabe, mas isso não é válido para a maior parte dos talentos. Então, isso é algo que afeta todo o setor. Com relação à pandemia também, temos talentos muito maduros em áreas que não basicamente estão na América Latina e que agora estou começando a ficar de olho nisso. Então, esses são alguns dos desafios que nós temos em acesso ao know-how. Então, nós temos que trabalhar juntos, né, como nós fazemos. É uma pena que a gente não possa se encontrar na vida real há mais de um ano, mas poder trabalhar juntos com certeza nos ajuda a superar desafios em conjunto. Nós tentamos fazer isso e, claro, também temos que ter a consciência de que nós não sabemos alguma coisa sobre X e Y, e aí podemos trazer talentos de outros locais, seja onde for. Eu acho que no momento não é tão impossível quanto no passado. É mais fácil, né, poder trabalhar para um estúdio na América Latina, em aquisição de usuários ou marketing, ou outras áreas assim. E existe uma questão também da maturidade do setor em cada país. Os videogames ainda são uma área muito jovem, então o que nós fazemos como companhias, o que todos fazem, é treinar dentro da nossa própria empresa, mas também temos a associação de desenvolvedores que serve como ponte entre as empresas que podem então colaborar entre si, colaborar com as universidades, para direcioná-los do que nós precisamos e qual a melhor forma, sabe, de criar um curso, um currículo. Então, à medida que o tempo passa, o setor vai ficando mais profissional, mais maduro, vai recebendo mais investimentos de companhias e isso acaba sendo bom para todos. Eu gosto, eu acho que nós temos um ecossistema muito amigável, né? Existe, claro, a concorrência, mas no geral somos muito amigáveis. Então, a gente normalmente aconselha os outros. Nesse painel, nós já falamos sobre algumas dicas de como você pode avançar em cada país, e isso é muito interessante. Eu acho que talentos é um problema para qualquer setor, não apenas do Brasil ou na América Latina, mas no geral, no mundo inteiro, né? Existe uma falta de talentos nessa área. Então,
Eu acho que a boa notícia e o que acaba nos incentivando são os investimentos. Nós recebemos, não aqueles especificamente, mas outras companhias brasileiras estão sendo abordadas por investidores estratégicos, financeiros, etc. E isso pode acabar impulsionando o nosso setor. Então, acho que temos boas notícias nesse sentido. Desculpe interromper, talvez para a gente poder mudar de assunto, e talvez o Luiz possa responder isso daqui. Há um grande interesse internacional em companhias que estão investindo na região, gerando parcerias específicas, não só com as publishers, mas também desenvolvimento de hardware, plataformas. Vocês podem falar um pouco sobre a experiência de vocês com isso? E também, se puderem responder uma segunda pergunta, porque já estamos quase sem tempo, né? E eu quero responder algumas perguntas do público. O que significa sucesso para vocês? Essa seria a minha segunda pergunta, né? Nessas iniciativas em que você recebe investimentos de fora e faz parcerias com outras empresas, como você mede o sucesso? Eu acho que sucesso não é a mesma coisa para todo mundo, né? Então, se puderem falar um pouco sobre a experiência de vocês, agradecemos. Luiz? Para responder a sua primeira pergunta, sim, nós temos um grande interesse, nós temos tido bastante interesse, né, no último ano e meio, também por causa da pandemia, e um dos motivos é que eu acredito que eles se sentem mais à vontade trabalhando com os estúdios da América Latina. Então, por exemplo, algumas publishers com as quais a gente tem colaborado nos últimos meses, as duas têm trabalhado com estúdios da América Latina com excelentes resultados. E eles estão muito satisfeitos. Isso significa que a conversa fica mais fácil com eles. E também você acaba tendo verbas mais semelhantes a que eles têm, as que eles teriam, sabe, na Europa ou nos Estados Unidos. Algo que funcionou muito para a gente, que também está relacionado à pergunta anterior, é não só ter uma relação de publishers, mas também fazer coproduções com estúdios da região. Então, por exemplo, para a gente no Peru, nós não temos pessoas com 20 anos de experiência em programação, por exemplo, que talvez ocorra no Chile ou na Argentina, mas no Peru isso não existe. Então, algo que nós fizemos foi criar uma relação de cooperação com equipes de outras partes do mundo, né, que têm esse tipo de experiência. Então, é uma transferência de conhecimento entre os estúdios. E isso acabou sendo muito bom para a gente nos últimos anos. E, para responder a sua segunda pergunta sobre o que significa sucesso, para cada estúdio vai ser diferente, eu acho. Para a gente, o mais importante é produzir games que ou sejam muito diferentes. Por exemplo, nós temos um game chamado A Rock, que é uma experiência em preto e branco, muito artística e muito independente. Nós começamos com uma ideia muito comercial, mas hoje o jogo é muito diferente. E normalmente os games que nós produzimos são os melhores daquele gênero específico. Então o nosso processo é criar esses games e ao mesmo tempo manter a saúde para a equipe, tanto a saúde física quanto mental. E isso também é algo muito especial para a gente. Eu acho que se você perguntar o que é sucesso para a gente, o que vai ser sucesso daqui a 5 anos, vai ser continuar a fazer esse tipo de jogo e manter a equipe certa no estúdio. Se nesse meio tempo nós formos comprados ou se nós tivermos um hit, isso vai ser consequência. Mas isso não é especificamente o que buscamos no momento. Obrigada. Sandro? Posso responder. Eu acho que como o Luiz estava falando, a pandemia é um momento que nos traz essa sensação de quanto privilégio nós temos nesse setor de poder trabalhar de casa, de poder lançar os nossos games, vender e mesmo ter até resultados melhores para os games agora com as pessoas mais em casa.
Então, acho que não podemos esquecer o sucesso de poder desenvolver os games com as nossas próprias propriedades, com o que nos anima. Ficamos muito felizes com isso. A gente estava falando sobre a Aquiles, mas, sabe, o lançamento do Wonderbox foi muito bom. Isso é o sucesso. Há algumas outras empresas no Brasil, como a Mimic, que nos pediu para criar um novo jogo, a Petit Fabric acabou de lançar um novo trailer, então muitas empresas do Brasil lançaram jogos novos, de alto nível, e acho que nós estamos num momento de muito privilégio. Se nós pudermos manter esse privilégio, isso vai ser ótimo. Obrigado, Sandro. E, Álvaro, você tem trabalhado com mobile gaming, PC gaming, vocês já lançaram jogos no Switch. Você pode falar um pouco sobre como você lida com essas parcerias? Esses games são um sucesso para você? Na verdade, a gente não chegou a publicar todos os nossos games, né? Queremos levar os nossos games para o máximo de plataformas possíveis. A nossa distribuição ainda está um pouco baixa, né? Mas a gente quer entrar para PC, para consoles. Estamos trabalhando um pouco nisso, mas no momento, o nosso objetivo principal é que mais pessoas acessem os nossos games. Essa é a nossa paixão. Temos plataformas muito boas, claro, mas esse é o nosso, esse seria o sucesso para a gente. Alejandro, conta para a gente um pouco sobre as suas parcerias com a sua parceria com a Jam City. Claro, nós fomos independentes por uns 7 anos e tivemos a sorte de poder produzir os nossos próprios games com as nossas próprias propriedades por 7 anos. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Mas conforme o tempo passou, o mercado se consolidou. Antes, quando estávamos começando, era muito raro ver esse tipo de fusão e aquisição. Mas, conforme o tempo foi passando, a gente falou com outros desenvolvedores e vocês já observaram que isso está acontecendo também, né? E faz sentido, porque é uma maneira da gente continuar produzindo os nossos próprios títulos, né? A gente não acabou virando, sabe, uma terceirizada que só trabalha por contratos. Então, nós fomos comprados pela nossa propriedade. E isso acaba sendo algo muito positivo e muito boa. Algo que eu percebi hoje foi ver que mais da metade das pessoas dos estúdios aqui, nesse painel, foram comprados também. E se nós tivéssemos feito esse painel há 5 anos atrás, não seria a mesma coisa. Era muito raro ser comprado na época, e agora não é surpresa quando vemos uma aquisição na América Latina, né? Isso não é algo raro mais. E o valor da América Latina, o que nós estamos trazendo para a mesa, se tornou muito claro. Os desenvolvedores e as publishers de qualquer plataforma já perceberam isso, né? E eles acabam enxergando isso na região. E se não estiverem enxergando ainda, eles deveriam. Eu vejo isso como uma progressão natural, né? Isso traz para a gente mais recursos para a gente aprender mais e talvez preencher algumas das lacunas que nós tínhamos antes. E aí a gente aprende muito mais sobre as coisas que a gente não sabia que não sabia. Então foi um bom timing e eu não diria que foi só uma questão de sorte, mas foi estar no momento certo, na hora certa. E eu sei que foi a mesma coisa para outros estúdios daqui. Ok, obrigada. Temos uma pergunta do público aqui para o Jorge. Vamos ver se a gente pode começar com elas. Que tipo de aprendizados vocês tiveram a partir do primeiro investimento que receberam? Interessante essa pergunta. O primeiro investimento foi do Cinépolis. É a quarta maior empresa de cinemas do mundo. Uma empresa grande, a gente entrou no programa de aceleração deles, foi excelente. Eles buscavam uma empresa que complementasse o modelo de negócios deles. A gente passou
por Shark Tanks, passamos pelo Google Launchpad, programas do Vale do Silício, até que uma outra empresa apareceu que não tinha nenhum tipo de investimento de capital de risco e adquiriu nossa empresa. Eu acho sim que nós tivemos sorte. A palavra é sorte, porque ninguém esperava que isso acontecesse. Então eu me senti muito sortudo, né? É como o Steve Jobs falava, a gente consegue só conectar os pontinhos quando a gente olha para trás, não para frente. Eu acho que isso aconteceu porque a gente já tinha feito um bom trabalho antes. A gente teve sorte, essa empresa nos encontrou e agora tem estúdios em todo lugar. Esse primeiro investimento nos deu muita esperança, nos encheu de fé e de felicidade. Como estúdio indie, a gente viu que estava fazendo uma coisa ou outra certa. E não tinha nenhum capital envolvido, a gente fez parte do programa de aceleração deles. Então, de certa maneira, foi um investimento. Mas esse tipo de situação, a questão da fusão, quer dizer, como é que a gente mantém a própria identidade e o nosso IP depois de um processo como esse? Em todos os passos da cadeia produtiva de desenvolvimento de jogo, é difícil manter a sua identidade. A gente está aqui porque é difícil e porque a gente quer fazer as coisas acontecerem, mas só isso já nos deixa animados. O dinheiro está entrando, graças a Deus. Vamos ver o que acontece. Interessante, vamos lá, Martim. A respeito dos investimentos, eu acho que a gente sempre fica feliz e animado, né, de saber que tem uma pessoa querendo comprar a sua empresa. Ou seja, uma coisa que você criou, que você se esforçou para desenvolver, independentemente dos termos da aquisição, do valor que está sendo proposto, só de ter alguém interessado naquilo que você desenvolveu, já é super animador e já nos deixa super orgulhosos do trabalho que fizemos. No nosso caso, a experiência de sermos adquiridos e de agora fazermos parte de um grupo maior. A questão é que esse grupo faz parte de uma empresa que tem capital aberto na bolsa. E as pessoas podem comprar ações dessa empresa. Só disso acontecer, nós precisamos ter vários processos, várias regulamentações, várias regras implementadas na empresa. E a gente acaba se concentrando mais nisso. Quando a gente é uma empresa independente, a gente toca os processos de um jeito diferente. Não tem lá tanto relatório, não tem muita prestação de contas. E é claro, são dois lados da mesma moeda. De um lado, nós temos que trabalhar mais nesse tipo de questão burocrática, mas por outro lado, é interessante porque nós somos forçados a sermos mais profissionais e saber que riscos nós vamos assumir. É importante também porque nós precisamos reportar para a empresa como o dinheiro está sendo utilizado, qual vai ser o próximo projeto. Tem um impacto indireto aí, a gente acaba tendo que trabalhar de um jeito diferente e essa é uma experiência bastante singular. Eu acho que todos que receberam investimento tiveram que passar por essa experiência, uma experiência muito enriquecedora e nos traz muitas responsabilidades, mas é muito legal. No nosso caso, tudo mudou para melhor e estamos ansiosos para ver o que vai acontecer no futuro com os planos de crescimento e expansão que nós temos agora que fazemos parte de um grupo maior. A consolidação da indústria é um fato, já está acontecendo há alguns anos. E nós estamos agora sob o guarda-chuva desse grupo e estamos ansiosos para ver o que vai acontecer no futuro. Nós temos alguns projetos em andamento, nós não podemos abri-los, mas a ideia é medir o nosso sucesso através desses projetos que devem ser lançados nos próximos 3 ou 4 anos. Que interessante ouvir todos vocês. Todos fazem parte das associações locais, todos fazem parte dos conselhos da indústria. E nós temos uma pergunta aqui do nosso público.
estão nos perguntando sobre as iniciativas de cooperação na América Latina a respeito dessas organizações distintas. Eu, pessoalmente, acho que é interessante ver como nós conseguimos crescer dentro da comunidade. Eu lembro que antes, quando nós íamos para os eventos, eu lembro de ir para a Colômbia e voltar batendo papo com o Martim no avião, falando: olha, você viu o que os colombianos fizeram? A gente tem que fazer a mesma coisa. É interessante que agora tem mais gente do mundo todo pensando nesse tipo de oportunidade. A gente consegue se encontrar na Gamescom todos juntos. Acho que a comunidade inteira conseguiu entender que nós podemos crescer juntos. Quais outras oportunidades de colaboração existem entre os países? O que vocês acham? Os investimentos e oportunidades vêm todos de fora? Eu posso falar. Eu lembro lá em 2012 que eu conheci a maior parte de vocês, né? O Martim, várias pessoas que estão aqui na sessão lá no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Brasil. Eu lembro que na época a gente falava como é que a gente vai fazer tudo isso acontecer. Não somente para nós, mas também para os outros estúdios. E eu lembro que eu estava falando com o Juan Pablo, no Chile. A gente estava lá em Valparaíso. E a gente falou, olha, a gente está avançando bastante, a gente está trabalhando muito, mas provavelmente esse trabalho vai ser feito para os que estão por vir, não por nós. Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que apesar do fato de que muitos de nós não estarmos dentro das associações, não estarmos presidindo essas associações, as pessoas que estão nesses postos estão continuando o trabalho que nós iniciamos em 2012, o que é importantíssimo. E esse é um dos motivos pelos quais há muitos casos de sucesso da região. Tem alguns marcos. Eu lembro a primeira vez que teve um GDC latino-americano, eu lembro das reuniões que a gente teve em Mar del Plata, eu lembro do primeiro Big Festival que aconteceu, eu lembro do Colômbia 4.0, vários marcos. Foi uma jornada longa aí de trabalho que nós desenvolvemos juntos para chegarmos onde chegamos hoje. Eu estou muito feliz de ver tudo isso. Pandívia 2013, teve esse também, eu lembro. Foi uma caminhada interessante. Todos esses marcos que você mencionou são importantes. A colaboração foi importantíssima. Eu acho que nenhum de nós planejava fazer tudo o que foi feito. A coisa foi andando, porque nós percebemos rapidamente que no GDC, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer todo mundo, se a gente pensar nas reuniões que aconteceram, se a gente pensar, por exemplo, que o Luiz tinha acabado de conhecer alguém que estava envolvido em outro projeto, e o pessoal que estava comigo na viagem também fez diversas conexões, quer dizer, o Luiz se propôs a colocar todo mundo em contato. Esse tipo de networking dos latinos lá na GDC foi uma coisa que nos fez perceber rapidamente que essa conexão era uma coisa valiosíssima. Nós estávamos sempre pensando nos próximos anos, ou em quem seriam as próximas pessoas que tomariam o nosso lugar. De todo modo, era super divertido, porque nós estávamos vindo da mesma região, nós contávamos histórias, nós sabíamos que nossos países tinham desafios parecidos, e foi muito bom ter o apoio um do outro, mas também foi importante compartilhar estratégias, histórias de sucesso e histórias de fracasso também, para que assim nós pudéssemos ajudar as outras pessoas a não cometerem os mesmos erros novamente. Como foi falado, nós começamos pouco a pouco
a ver os resultados. A América Latina já está no mapa agora. A América Latina é vista como uma terra de oportunidades. Há investidores vindo para cá. Não fomos só nós que fizemos isso acontecer, né? Teve muita gente envolvida. Mas eu tenho certeza que nós plantamos uma sementinha e nós temos que ter orgulho de tudo isso. E nós ficamos felizes de continuar vendo esses frutos do nosso trabalho. Que belas palavras, JP. Muito obrigada. Obrigada a todos. Esse painel foi excelente. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Agradecemos ao Big Festival pelo convite. É impressionante ver como a comunidade cresceu, não só no Brasil, mas também na América Latina. Eu fico muito feliz de pensar que não importa o que apareça, quer seja Covid, a gente vai estar aqui, a gente ainda vai estar trabalhando juntos. É uma comunidade muito generosa e muito afetiva. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. Passo a palavra de volta, então, à nossa anfitriã. Obrigada pela moderação, Martina. Foi um prazer ouvi-los falando sobre a América Latina e ouvir vocês nos representando de um jeito tão legal. Juntos nós somos mejores, não é? Como se diz em espanhol. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.